Então, crianças, a professora estava gravando e o celular desligou. Ó, a professora estava falando da atividade da letra A, né? Em seu caderno, construa uma tabela de dupla entrada que apresente esses dados. Aí a professora mostrou nesse livro aqui uma tabela que nós tínhamos feito. Então, aqui tá, olha. A professora vai mostrar aqui mais ou menos como vocês vão montar essa tabela que tá pedindo aí, tá vendo? Então, aqui, tabela, página 118, assim que vocês colocam no caderno. Então, são de dupla entrada, né, crianças? Então, nós pegaremos as informações do gráfico, todas essas informações, e colocamos na tabela. Olha só como que a professora fez mais ou menos a tabela. Vocês vão fazer com capricho, vocês vão usar régua, tá bom? A professora só fez um rascunho aqui para vocês entenderem como que monta a tabela. Primeira coisa da tabela, título da tabela, mortes no trânsito. E aí, o que nós temos? Nós temos os tipos, né, de pessoas que morrem no trânsito. Pedestre, ciclista, motociclista, motoristas e passageiros. Aí a professora colocou esses dados aqui. Aqui, a professora colocou aqui, porque são duas cidades. Então, está aqui São Paulo, Nova York. E aí, pedestres. Falando de pedestre, quantos pedestres morrem em São Paulo? 514. Quantos morrem em Nova York? 148. Então, se você olhar para essa tabela, você consegue entender. Mortes no trânsito, pedestres, em São Paulo, 514, e em Nova York, 148. E assim vocês vão fazendo com os outros, tá bom? Beleza. Agora, nós vamos para o gráfico de linha. A professora selecionou aqui um gráfico de linha para nós podermos ficar preparados para fazer a prova, né? Porque na prova vai cair gráfico de linha. Olha aqui, página 182. Então, aqui tá quantidade de livros retirados. Então, é uma escola onde o pessoal vai lá, retira livro e fizeram uma tabela, um gráfico, uma tabela primeiro, mas depois montaram esse gráfico de linha. Vocês viram que os outros eram de barras. Agora esse é de linha. E aí eles quiseram saber quantos livros eram retirados da biblioteca. Aqui, ó, quantidades no eixo vertical. E no horizontal, em cada mês, quantos livros foram retirados. Então, vamos olhar aqui. Qual é o primeiro mês? Janeiro. Quantos livros foram retirados em janeiro? 200, certo? E aí, de janeiro para fevereiro, houve uma queda. E foi para quantas retiradas? Ó, se parou aqui, é só seguir o dedinho, caiu para 100 livros retirados. Depois de fevereiro, foi subindo. Qual foi o pico? Olha aqui, ó, a pontinha mais alta. Em que mês que tá? Abril. E aí, da pontinha mais alta, de abril para maio, foi descendo. Parou aqui, ó. Em maio, tá aqui. Aí é só você seguir o dedinho. Ó. Foi para quanto de novo? 200 livros retirados. Teve uma queda, teve um aumento, teve uma queda brusca. E de maio subiu um pouco, que foi aqui em junho, né? Em junho subiu um pouco. Esse pico aqui, ó, essa pontinha, tá nessa linha, então vamos seguir para ver. 400, tá vendo? Então, junho teve 400. De junho para julho, o que aconteceu? Houve uma queda, o pessoal parou de retirar livro, né? Então, aqui, ó, são os meses
E aqui a quantidade de livros. Aí vocês têm as perguntinhas aqui, ó. Letrinha A, por exemplo. Em que mês a retirada de livros foi maior? Gente, olha para o gráfico, por favor, me diga. Qual foi o mês onde teve maior retirada? Aqui tá maior? Aqui? 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 Ou aqui? Ou aqui? Não é aqui? Qual foi o mês? Ah, então responda aqui. E aí temos aqui. Letrinha B, C, D e E. Aí vocês vão ler e responder olhando no gráfico de linhas. Tudo bem? Então, é só isso. Isso vai cair na prova, então, para vocês treinarem um pouquinho. Essas perguntinhas são bem fáceis. Tá bom, crianças? Beleza.